Bom dia, deusas maravilhosas! Tudo bem com você? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E seja bem-vinda a mais um Café com a Thaís Sem Filtros. E a Sônia aqui, eu vou contar ela daqui a pouquinho. Então, como hoje é o nosso quinto café com a Thaís Sem Filtros, o que eu decidi fazer? Decidi fazer uma live assim, bem aleatória, não é mesmo? Porque faz muito tempo que eu não faço live, eu queria ter essa troca, essa experiência. Confesso que estou com um pouco de vergonha ainda, de insegurança, porque faz muito tempo que eu não faço. Bom dia, Fer! E daí, o tema de hoje do nosso Café com a Thaís Sem Filtros vai ser sobre conseguir clientes. Esse tema foi pedido também lá na caixinha de sugestão, então eu vou trazer ele aqui no nosso café. Assim a gente vai dando continuidade nesse assunto. E tem uma coisa para falar. Como conseguir clientes, ele é muito amplo. O que eu vou falar sobre conseguir clientes? De uma maneira holística, de uma maneira geral, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui e não é esse o intuito do nosso Café com a Thaís Sem Filtros. A intenção do Café com a Thaís Sem Filtros é para ser um bate-papo rápido. Nas próximas vezes eu vou pensar se eu vou continuar nesse formato de ao vivo ou não, mas vamos testar, não é mesmo? Então, uma das maneiras de conseguir cliente é o lado oposto. O que está acontecendo que não permite que você consiga ter clientes, né? Vamos começar pela insegurança. Essa insegurança ela está relacionada à nossa imagem, ao nosso conhecimento, às vezes às nossas crenças, os nossos sabotadores, falta de experiência, falta de realização. Como assim, Thaís, falta de realização? Quando você não cumpre com a sua palavra, com você mesma, e quando você vai procurar um cliente, fazer um novo contrato, uma nova parceria, você já tem essa insegurança dentro de você. E daí você não consegue estar realizando, por exemplo, uma conversa, uma reunião ou alguma coisa assim com esse possível cliente para fechar o contrato, porque você não realiza as coisas que você fala para você mesmo. Por exemplo, eu vou ser mais saudável, mas todo final de semana tu come lanche, todo dia da semana tu fala assim, eu vou fazer um exercício, mas tu não acorda mais cedo para fazer esse exercício, então você não cumpre com as suas palavras relacionadas a você mesma, que é o bem mais precioso do seu negócio. E daí depois, quando você vai trabalhar com outra pessoa, fazer um projeto, você já tem essa insegurança dentro de você. Aí entra o sabotador, né? Mas você não faz isso nem pra você, como que você vai fazer isso pelo outro? Aí tem as crenças também, eu não sou boa o suficiente. Vamos dar um exemplo de social media. Vou me usar como exemplo. Quando eu era só social media, né? Não trabalhava com as terapias. Eu falava assim, nossa, mas eu não vou prospectar essa pessoa, olha o tanto de seguidor que ela tem. E isso era um sabotador, uma crença limitante, porque eu pensava assim, que se a pessoa tinha mais seguidores do que eu, ela era melhor que eu. Mas não, porque os seguidores você pode comprar, engajamento você pode comprar, mais resultados, dinheiro na conta, isso você não pode comprar. Então era uma coisa que me deixava assim mal, eu não prospectava, não conseguia clientes também por conta disso. Agora a imagem. A imagem eu vou deixar ela para falar por último, porque é um ponto assim mais delicado, né? Hoje em dia existem ainda muitas crenças, as pessoas falando assim, mas não me importo com a imagem, porque eu já tenho faculdade, já tenho mestrado, já tenho doutorado, eu sou muito capaz de realizar o meu trabalho. Sim, isso é um ponto muito positivo, mas infelizmente as pessoas, no geral, são visuais, né? A gente é visual, a gente tá numa rede social pra gente ver aquilo que é bonito, a gente compra o que é bonito, a gente compra aquilo que a gente quer viver. Vamos supor que eu tivesse aqui com as unhas todas descascadas, esse daqui é um exemplo. Começou de sair, eu falei assim, eu pensei, vou tirar pra fazer a live, depois do almoço eu tenho manicure mesmo, então tá tudo bem. Eu falei assim, não, vou deixar pra dar um exemplo. Começou a sair, eu deixei, por quê? Isso daqui, ele comunica, dá um ruído na minha comunicação. Por mais que eu seja capaz, eu seja inteligente, tenha mestrado, doutorado, eu vou fazer uma reunião assim, eu já fico insegura, eu começo a esconder a minha mão. Eu vou falar, já vou me recolhendo, já vou ficando assim num estado de defesa. E quando você tá com uma imagem mais, vamos dizer, visualmente bonito, quando você tá confiante com você, por isso que se arrumar é importante, não pro outro, pra você, porque começa tudo aqui. Aí quando você tá arrumada, quando você tá confiante, você começa a se comunicar melhor também. Você começa a acreditar em você, você expande, você já fala assim grande. Quando você tá ali insegura, você começa a falar assim, mais baixo, mais recolhida, com as mãos escondendo. Por quê? Para as pessoas não verem.
Então, as pessoas compram aquilo que é bonito, né? Ai, Thaís, mas eu não sei nada de estilo. Eu também não sei, não sou assim a expert de moda. Se você descer o meu feed lá para quando eu comecei trabalhar no digital, para hoje, você nota a diferença. Porque eu fui buscar entender como que isso funciona, porque se a gente for analisar VSM, que é o valor sexual do mercado, né? Se eu não me engano, é essa o significado dessa sigla, fala da nossa aparência, né? Hoje em dia, muitas pessoas que não são tão qualificadas assim, mas são visualmente bonitas, elas vendem uma imagem. Não vou falar que vendem um status, né? Que tá disfarçando aquilo. Algumas situações podem ser que sim, mas que vendem essa beleza, né? Que tem essa beleza, que se preocupa com a estética, elas conseguem vender com mais facilidade, conseguem clientes com mais facilidade, porque as pessoas gostam daquilo que é bonito. Você não vai admirar uma pessoa que tá de qualquer jeito, você não vai querer comprar, contratar, muito menos um stories de alguém que tá de qualquer jeito, assim, relaxada, ou tá mostrando um ambiente todo bagunçado, porque isso transmite uma mensagem, transmite relaxo. Por mais que você não seja a pessoa mais especialista em moda, assim como eu, é legal você buscar estudar alguns pontos, você entender, isso daqui é legal, isso daqui não é. Cuidar dos pequenos detalhes, como a unha, por exemplo, que eu vou fazer daqui a pouco porque eu sei que tá feio e isso transmite uma mensagem ruim. Então, é cuidar desses pequenos pontos. Então, vamos agora pro... eu tô com uma colinha aqui, porque ao vivo, quando a gente faz muito tempo que não faz uma live, a gente meio que se perde, né? Vamos para maneiras de conseguir agora do lado de fora, né? Como conseguir clientes? Agora que eu já cuidei aqui das partes da minha realização, cuidei das minhas crenças, cuidei dos meus sabotadores, cuidei das minhas da minha imagem. Como que eu posso ver isso agora do lado de fora? Autoconhecimento, né? Tudo isso que eu falei de imagem, conhecimento, de crença, sabotadores, falta de experiência não falei, né? Mas falta de experiência também conta. Quando você quer começar uma nova profissão, por exemplo, você se sente insegura. Eu me senti insegura quando comecei como social media, e assim no comecinho, antes de divulgar o Reiki aqui nas redes sociais, eu já estava fazendo Reiki no off, para meus amigos, para minha família, para alguns conhecidos. Então, isso também me deixou um pouco insegura, porque é algo novo, que é diferente. Então, quando a gente não tem experiência, também a gente dá essa travada. Daí é o que impede a gente de conseguir clientes. Mas autoconhecimento é um ponto muito importante. Como que tu pode começar esse autoconhecimento? Fazendo reiki, que daí o reiki vai limpando algumas crenças, você vai começando a perceber também pontos que você não dava atenção antes, e você começa a expandir a sua consciência, começa a pensar em coisas, em soluções que você não tinha antes. O Ponopono também é bem legal. O Ponopono é aquela oração, aquele mantra que eu ensinei esses dias nos stories. Se você perdeu esses stories, me fala depois no direct, que daí eu te ensino. Mas também em outras redes sociais tem vários vídeos tutoriais ensinando o Ponopono. E esse também é um ponto que pegava antes pra mim, né? Eu falava assim, eu quero ter clientes. Mas eu tinha conhecimento, estudava, mas eu ficava com aquele pezinho atrás, né? Falava assim, mas será que vai dar certo? Será que não vai? E daí eu consegui mudando isso com Reiki e o Ponopono, comecei a fazer. Pouco tempo depois que eu comecei a fazer, eu comecei a fechar contratos mais altos. Porque antes, meus contratos de social media era 300, 400 reais. Claro que o conhecimento conta muito, a experiência também conta muito, mas a nossa parte interna também conta. Depois que eu comecei a fazer essas mudanças de autoconhecimento, de reiki, de Ho'oponopono, eu consegui clientes, assim, chegou muito fácil. Clientes para mim acima de 700 reais. Comecei a fechar contratos mais altos. Comecei a ter mais resultados, comecei a atrair clientes. Então, aí que entra outros dois pontos. Como conseguir clientes? Existe a forma passiva e a forma ativa de você conseguir clientes. Claro que vai depender também do nicho, porque tem nichos que tem conselho de ética, que não pode. Então, vou dar alguns exemplos assim mais pontuais para quê? Para a gente não se estender tanto nosso café com a Thaís sem filtros. E também tem que analisar, né, qual que é o momento da pessoa, o que ela está disposta a fazer, o que ela não está disposta a fazer para conseguir os clientes. Tem que analisar o que ela está fazendo, o que ela já fez, o que ela não fez. Então, por isso, aqui as minhas recomendações vai ser de maneira mais ampla, mais geral. Deixa eu tomar um cafezinho para dar uma pausa na voz que eu peguei aqui, engatei, saí falando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola.
Então, vamos lá para a prospecção de clientes de forma ativa. O que é isso de forma ativa? É você mesmo entrar em contato com possíveis clientes, conversar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, para você estar oferecendo. Claro que entre aquela questão do conselho de ética, tem alguns nichos que não podem fazer isso. E se o seu nicho pode fazer isso, eu recomendo que você seja mais humanizada possível, que você não faça uma abordagem agressiva, porque já é chato, né? Você tá ali entrando no direct da outra pessoa para oferecer o seu produto ou o seu serviço. Então, Thaís, como que você fazia isso quando você era só social media? Eu seguia a pessoa, interagia com ela depois que tinha esse primeiro contato, esse relacionamento, que daí eu ia conversar sobre o meu serviço. Já não chegava e falava assim, olha, meu serviço, teu perfil tá horroroso, você não tem estratégia nenhuma, você precisa do meu serviço. Não. Nunca falei dessa maneira porque eu sei que é invasivo, é feio fazer isso. Então você precisa gerar esse relacionamento, gerar essa confiança para depois você oferecer uma reunião para você apresentar o seu serviço, para você contar como que você pode ajudar aquela pessoa, né? Vamos evitar usar a palavra ajudar, porque parece que você vai dar uma dica, alguma coisa, vai ser algo gratuito. Como que você pode contribuir para o negócio daquela pessoa. Então essa é uma maneira de você conseguir clientes de forma ativa. Você também pode conversar no seu grupo de amigos, conversar no seu grupo de família, conversar com seus vizinhos, com seus conhecidos, falar, olha, eu faço isso, isso e isso. Se você conhecer alguém que precisa desse serviço, me passa o contato ou pede para a pessoa entrar em contato comigo para a gente conversar, para fazer uma apresentação, explicar como que funciona. Se você tiver condições, eu recomendo também fazer anúncio. O que é anúncio? Tráfego pago, você investir dinheiro na plataforma, como a gente está aqui no Instagram, é no Facebook. O Facebook ele distribui os anúncios para a plataforma do Facebook e para o Instagram, porque eles são do mesmo grupo, do grupo Meta. E você investir dinheiro em campanhas de anúncio para as pessoas entrarem em contato com você, para você falar sobre os seus serviços. Existem diversas campanhas de anúncios, diversas maneiras de fazer esses anúncios, mas dá para você começar. Eu recomendo que antes de você começar a fazer anúncio, você organize seu perfil, que você tenha conteúdo falando sobre o seu produto, seu serviço, que você deixe tudo estruturado. Porque a pessoa não adianta nada você gerar tráfego, você gerar movimento ali pro teu perfil, mas não tem nada, não tem informativo, não tem explicando o que é o seu produto, o que é o seu serviço, para quem que é. Então é interessante, né, você fazer isso. Ah, Thaís, como que eu vou fazer isso? Um exemplo é tudo que eu tô fazendo agora. Como eu mudei de nicho, eu estou recomeçando o meu perfil. Então, eu estou organizando os destaques. Essa semana eu falei sobre os meus novos serviços, criei um conteúdo falando sobre mim, um conteúdo falando sobre o meu serviço. E essa semana eu vou continuar alimentando isso. Oi, Bruna, bom dia. Tô fazendo café com a Thaís Sem Filtros ao vivo hoje, assim. Falei, vou fazer. Estamos comemorando um mês praticamente, esse nosso quinto encontro. Então já comecei, tô quase acabando, mas eu vou deixar essa live salva, depois se você quiser conferir vai ficar lá no feed, tá bom? Tô falando do tema de conseguir clientes. Então, uma das maneiras é o tráfego pago, mas você precisa estar ali com a sua casa estruturada, organizada, porque o tráfego pago nada mais é do que vai levar pessoas para ver. Ele não vai fazer um milagre, ele não vai te dar 100% de certeza que você vai vender fazendo ele. Então, tudo precisa estar organizado, é um conjunto. Depois, outra maneira de conseguir clientes é de forma passiva. O que é de forma passiva? Você criar conteúdo, você fazer parcerias. Essas parcerias podem ser em conteúdos, fazer uma live, por exemplo, conteúdo no feed, às vezes nos stories. Para quê? Para você se expandir, para mais pessoas te conhecerem e assim você conseguir depois oferecer o seu produto ou o seu serviço. E daí, como que você pode fazer também essas parcerias? Vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu trabalho como social media, mas eu, Thaís, né, eu sou limitada, eu não consigo fazer site, não consigo fazer anúncio, não consigo fazer design. Se eu vou pegar para fazer de todos os clientes, eu não dou conta, porque eu não tenho tanto tempo assim. E eu sei que para eu ter um negócio mais escalável, eu preciso delegar algumas funções. Eu não sou Mulher Maravilha, eu não sei fazer tudo sozinha, não dou conta de fazer tudo. Então, o que eu fiz? Eu delego essas funções. E daí são pessoas também que prestam esse serviço de forma separada. Então, a gestora de tráfego, ela também prospecta clientes. E os clientes de tráfego dela também precisam de serviço de social media. Então, quando ela fecha um serviço de tráfego pago, ela fala, olha, você precisa também organizar isso, isso e isso. Vamos falar com a social media? No caso eu. Quando eu fecho um contrato que tem ali que o cliente precisa fazer um site, eu vou lá e falo com
a moça que faz site. Olha, a gente precisa disso, disso, isso para um projeto. E daí a gente vai fazendo parcerias. Então, uma pessoa prospectando, vamos dizer, eu prospectando, eu consigo serviço para um design, para um gestor de tráfego, para uma pessoa que faz sites, que também é um web design. Então, engloba tudo isso. Então, esse network, essa parceria, você também consegue prospectar clientes, você consegue aumentar a sua cartela de clientes com mais pessoas te ajudando. A Ana, você arrasa, aprendo muito com você. Ai, eu posso dizer o mesmo, assim, Ana foi uma das grandes mentoras que eu tive quando estava iniciando com o marketing, tenho um carinho enorme. Tô quase terminando. E daí também, aqui nesse caso de prospecção passiva, você também pode fazer campanhas de anúncio, mas uma campanha diferente, né? Claro que o gestor de tráfego pode te explicar isso melhor, mas eu sei um pouco dessa questão, porque para delegar eu preciso conhecer algumas funções, mas assim, para anúncio de forma passiva, você faz anúncio de, como vamos dizer, de topo de funil, para pessoas que ainda não te conhecem. Você vai falar, elevar o nível de consciência, né? Você vai mostrar para a pessoa que ela tem um problema, às vezes essa pessoa nem sabe que tem um problema, você vai mostrar para ela que tem um problema, que existe uma solução, que essa solução ela encontra no seu perfil, nas suas redes sociais. E falando em rede social, é legal também você aumentar a sua quantidade de rede social, porque isso é uma forma de prospecção passiva. Às vezes a gente fica muito limitado só no Instagram, mas a gente esquece que existem outras maneiras de conseguir clientes em outras redes sociais, como o Facebook, que o Facebook está vivíssimo, consigo clientes por lá, principalmente clientes de baralho, né, para leitura de baralho. Baralho também é uma forma de autoconhecimento, dá muito direcionamento. Tem algumas mandalas que eu faço que fala assim sobre vários pilares da sua vida, o que você precisa, às vezes o que está travando, o que aconteceu para você, o que você precisa fazer nesse momento para no futuro você conseguir realizar outras coisas. Então é muito legal, né? Tem pessoas que pensam que é só para saber, ai, fulano tá me traindo. Eu nem faço esse tipo de leitura porque não vai de acordo com aquilo que eu acredito. Mas essa também é uma maneira de você assim se descobrir o que você precisa fazer. Voltando ao assunto das redes sociais, existem outras, né? Não vou citar nomes aqui pro Instagram não me derrubar, mas existem outras possibilidades. Às vezes a gente fica só preso aqui e a gente esquece que existem essas outras redes sociais que também nos possibilita de conseguir outros clientes. A gente fala assim, mas onde seu cliente está? Hoje em dia todo mundo está em todas as redes sociais, a gente querendo ou não. Então é legal ter no Google também, Google Meu Negócio, no TQT, no YT, nessas outras redes sociais. Porque quanto mais lugar você tiver deixando rastros, mais possibilidades você vai ter de conseguir clientes, tá? Ai, gente. Então, pra gente finalizar essa live, nosso café com a Thaís Sem Filtros, é um assunto muito amplo, né? Conseguir clientes. Vai depender ali do que a pessoa tá passando, qual que é o objetivo dela, o que ela pode ou não pode fazer, o que ela já fez, porque depende também dos nichos, né? Se tiver alguma dúvida relacionada a isso depois, eu vou deixar essa live salva. Você pode deixar nos comentários. Thaís, tem vergonha de comentar, as pessoas veem o meu comentário e achar que é um comentário muito bobo. Me manda no direct, a gente pode ir conversando. Se você tiver também uma sugestão para o nosso próximo Café com a Thaís Sem Filtros, eu estou recebendo sugestões, eu vou analisar, vou ver como que eu posso trazer isso da melhor maneira para todos. E aí a gente vai finalizar por aqui, porque vou cuidar dessa unha, que nem eu falei lá no começo da nossa live, do nosso café com a Thaís Sem Filtros, porque importa, tá? Todos os detalhes importam, principalmente pra mim, quando eu cuido do bem mais precioso do meu negócio, eu me sinto mais confiante, eu consigo estar pronta pra gravar um story, pra fazer um atendimento, pra sair, pra fazer tudo. Então vamos se arrumar, vamos se cuidar, porque isso também ajuda, né? Falando um pouquinho de frequência, antes de finalizar, já falei que ia finalizar algumas vezes, mas antes de finalizar, quando a gente tá assim, mais pra baixo, a gente não cuida da nossa imagem, a nossa frequência diminui. A nossa energia, Thaís, o que é esse negócio de energia? Já conversou com alguém, já foi em algum ambiente que você sentiu, nossa, que pesado, depois ficou se sentindo mal? Isso é energia também. Então, você querendo ou não, existe energia, tudo é energia, física quântica tá aí, quem estudou sabe, lá na escola, né? Não precisa ter muito estudo para saber sobre física, não. Existe a energia, as frequências energéticas, e quando a gente se arruma, a gente eleva a nossa frequência, a nossa vibração. Então isso também acaba atraindo mais situações, mais pessoas para o nosso campo energético. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então se você se arrumar, cuidar de você, você também já vai estar trabalhando nessa questão de conseguir clientes, tá bem? Vou deixar a live salva para quem chegou agora no final. E até o próximo Café com a Thaís Sem Filtros.